Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos juntos da palavra de Deus. Eu estava lembrando um episódio que aconteceu em minha última viagem com o meu esposo. Nós estávamos em Washington, passeando numa praça e havia um mendigo deitado lá. E tava um frio, a neve, tava um restinho de neve assim ainda nas calçadas, né, na grama. E ele estava deitado no chão e na nossa frente estavam duas moças, cada uma carregando uma mochila. E a gente podia notar que elas eram turistas, porque elas estavam com uma mochila e cheia de coisa e tirando foto. Elas não eram ali da cidade. E elas, quando viram esse mendigo, elas pararam. Uma delas abriu a mochila, tirou um saquinho daqueles de Ziploc, com um sanduíche dentro, sanduíche feito em casa, com aqueles pães de forma. Tirou e deu pro mendigo 2 saquinhos, cada um com um sanduíche. E falou mais algumas coisas para ele que a gente não pôde escutar. Mas aquela cena nos parou e nos chamou a atenção para ver a reação que aquele mendigo ia ter. E ela entregou para ele as 2 sacolinhas, falou alguma coisa ali para ele, levantaram e continuaram. E eu e o Moisés ficamos assim, abismados com a atitude daquele mendigo. Ele abriu a sacolinha, o zíper da sacolinha, pegou o pão, abriu, olhou o que tinha dentro, fez assim, começou a falar palavrão e jogou o pão longe de um lado e a outra metade para o outro lado. Pegou a outra sacolinha, abriu, olhou, falou um monte de coisa também, jogou com raiva e começou a xingar e a murmurar e ficar braba e bater no chão. E eu e meu marido vendo essa situação, nós ficamos assim, meu Deus, a atitude desse homem, acabou de ganhar comida fresquinha ali e jogar fora dessa maneira. E aí eu particularmente olhei para as moças para ver se elas tinham visto aquilo, porque elas iam ficar chateadas com a atitude dele. Elas fizeram uma boa ação ali, quiseram abençoar aquele homem, e aquele homem rejeitou a bênção delas, a ajuda delas, o carinho delas. Então eu fiquei olhando para as moças e graças a Deus as moças não olharam para trás e não viram essa cena. E aí eu fiquei pensando, ficou triste no meu coração. Eu falei, puxa vida, elas deram para eles, talvez aquele sanduíche ia ser para elas passarem o dia, e elas deram o que elas tinham de melhor, deram para ele, e ele simplesmente desprezou e jogou e amaldiçoou elas. E eu fiquei pensando, Senhor, que triste isso. E Deus ministrou no meu coração. E eu lembrei daquele versículo que diz em Provérbios 15:3, diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Olha que interessante. Os olhos do Senhor, tem uma outra versão que fala assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar a observar os maus e os bons. E com isso Deus ministrou no meu coração. Mesmo que essas moças tenham feito o melhor delas, se deram tempo, deram o sanduíche, deram atenção, deram carinho para aquele mendigo. E ele deu desprezo, ficou com raiva, xingou. Olha a diferença dos 2 lados. E eu fiquei pensando nesse versículo, e assim como eu e o Moisés parando, vendo aquela cena, eu imagino Deus parado ali, olhando aquela cena. O que as mulheres fizeram e o que aquele mendigo fez. Uma coisa eu tenho certeza. Aquelas moças vão ter a recompensa delas. Deus vai abençoar aquelas mulheres pela atitude delas. E aquele mendigo, de certa forma, vai ter a recompensa dele também. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é justo. Ele sabe muito bem o que vai no coração de cada pessoa. Aqui mesmo já diz, ele observa atentamente os maus e os bons. Então, hoje, fica essa mensagem para você. Saiba
que se você ajudou alguém e essa pessoa te desprezou, não se preocupa. Deus viu. Deus viu. Não fique chateado, não fique triste, não fique desanimado. Continue ajudando, continue a fazer o que você está fazendo, mesmo que as pessoas não reconheçam. Continue, porque Deus está vendo. Amém? E isso é o mais importante. Você fazer aquilo que é certo. Você fazer aquilo que agrada a Deus, porque Ele está vendo. Amém? Que você tenha um dia abençoado. Que você tenha um dia próspero hoje. Que você possa ter boas obras. E lembrar sempre que o Senhor tá, ó. O Senhor está de olho em você e em mim também. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um abraço da pastora Evelise.